Nesse momento, passamos a palavra para a conferência de abertura com o Dr. Márcio Staffen. Passamos a palavra à doutora Chandrika Silva. Neste momento, vamos iniciar a cerimônia da palestra de abertura. Peço licença para fazer a leitura do currículo do nosso palestrante, Dr. Márcio Ricardo Staffen, no qual, gentilmente, já solicitamos a presença no palco. Professor nos cursos de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica Univale, doutor em Direito Público pela Università di Perugia, Itália, doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professor no Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, Universidade do Vale do Itajaí. Para iniciarmos a nossa palestra de abertura, inaugurando o início do nosso congresso, com a palavra, Dr. Márcio Staffen. Senhor presidente, boa noite. Antes de saudar as autoridades, eu vou justificar falar da tribuna, porque o lugar do advogado para falar é da tribuna. O advogado não pode ver uma tribuna e não pode ver um microfone ligado, que isso é um convite, mesmo que não tenha sido formalizado a ele. Então, por essa razão, vou falar da tribuna. Vou pedir também, vênia, senhor presidente, para, além das 2 horas que foi o tempo me concedido para falar, ter mais 5 minutos de tolerância para render um duplo agradecimento à professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Primeiro, porque eu sou um devoto da academia por vários motivos. Por ter conhecido a minha esposa, para mim é uma felicidade, não sei para ela, às vezes talvez não. Porque, em razão da academia também, foi o local onde decidimos formalizar uma família. Em razão da academia, é tudo que eu sou, em razão de ofício, de magistério, de desafios. Mas a academia também nos possibilita momentos que são extremamente importantes, como a possibilidade de presenciar uma homenagem a professora de Pietro, que há 20 anos aproximadamente atrás, voltei hoje de manhã, professora Maria Silvia, para contar o número de citações dos seus textos na minha monografia, e me surpreendi com mais de 50. Não tenho coragem de mostrar para a senhora, porque talvez a senhora vai dizer, não era bem isso que eu esperava, mas na quantidade vamos deixar assim para não discutir a qualidade. E, ao mesmo tempo, na linha do que antecedeu o doutor Marcelo, há um reconhecimento que é todo especial. O fato de que o direito, assim como outras áreas, majoritariamente ele é dominado pelos homens. Mas o direito administrativo tem uma peculiaridade. É um dos ramos do direito, numa versão bastante clássica de estruturar isso, aonde uma mulher se destaca, a professora Maria Helena. Os professores que aqui estão provavelmente vão reconhecer que algumas áreas do direito nós não temos bibliografia escrita por mulheres. O direito administrativo consegue fazer isso e consegue justamente na presença da professora Maria Silvia, que muito bem, com bravura, com dedicação, com competência, conseguiu dar conta disso. Então não poderia a professora Maria Silvia deixar sem registrar isso e dizer o quanto é justa não só essa homenagem, mas todas as outras que a senhora recebeu. Saúdo, então, o presidente Eurico Montenegro, obrigado pelo voto de confiança. Saúdo a Renata também pela gentileza de todos os tratos. Ao professor doutor Vinícius, depois eu até vou conferir se o meu reconhecimento facial ainda está ativo pelos corredores da Faculdade Católica. A todas as autoridades, fazendo aqui na presença do ilustríssimo prefeito municipal. Eu havia, num primeiro momento, quando aceito o convite, indicado um tema que era sobre sustentabilidade, e pensei bem, não vou tratar sobre isso. Seria, no mínimo, um excesso de falta de humildade
tentar falar sobre sustentabilidade em um local onde nós devemos ouvir sustentabilidade e vivenciar sustentabilidade. Não há motivo pelo qual um homem de 1,89 m, 68, 69 quilos, loiro, olhos verdes, vestindo terno azul, camisa branca e gravata lilás, possa vir para a Amazônia querer teorizar algo que não experimentou. Eu acredito muito que algumas coisas, inclusive na academia, primeiro nós precisamos provar para depois teorizar, proferir palestras. E aí nessas nuances, nesses desafios que nós estamos diuturnamente enfrentando, me surgiu um tema que eu tento aprofundar, falta coragem para escrever, mas que é um tema extremamente pujante, que diz respeito às questões que envolvem o direito administrativo, o uso das tecnologias e os cidadãos, o administrado. Todo momento da sociedade impõe o uso de uma tecnologia. Todo momento da sociedade, ao usar de uma nova tecnologia, reivindica um novo modelo de regulação, um novo direito com novas funções. Talvez o nome possa ser o mesmo. As instituições clássicas lá do direito romano continuam, mas nós temos novos desafios. Nós tivemos um tempo em que a tecnologia estava sustentada sobre o trabalho escravo. E foi nesse trabalho escravo que o direito se dedicou com muita assiduidade ao tema da propriedade. Quando a tecnologia veio sobre a forma do vapor, da industrialização, nós passamos a discutir o direito do trabalho. Quando um novo salto tecnológico aconteceu em relação às ciências computacionais, nós recentemente estamos tentando discutir um direito digital. Mas hoje nós temos um outro desafio que cada vez é maior, mais desafiador e mais curto nos seus ciclos, nos seus intervalos. A inteligência artificial. Não sou especialista em inteligência artificial, não sou engenheiro de computação, de programação, não sou hacker, mas sou um jurista e como jurista assumo o meu local de fala para colocar algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas preocupações. A primeira delas é no fato de que nós, no direito, sempre nos preocupamos de condutas humanas. Nós regulamos condutas humanas. Os acadêmicos de direito das fases iniciais estão aqui enxergando aquela cisão lá no direito civil. Negócios jurídicos, fato jurídico, ato jurídico. É conduta humana que nos interessa. Agora nós somos chamados para regular condutas de algoritmos. E nós tentamos regular algo que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Não estão claros os códigos de programação, os fatores de processamento. Isso não é um problema nosso, tupiniquim, brasileiro. Isso é um problema do mundo. Indiferente de ser civil law ou common law. Um direito administrativo mais clássico, um direito administrativo mais fluido. Estamos todos diante do mesmo desafio, com a diferença de que agora nós não temos muito tempo. Mas aí nos coloca diante de uma outra necessidade. De quantas ferramentas de inteligência artificial hoje o nosso dia a dia se faz? Não sei. Talvez não venha nem ao caso contar. Mas o fato é que ela está ali, em uma pesquisa sutil, em uma gravação, em um sistema de processamento de dados, em um reconhecimento e tantas outras ferramentas que talvez nós nem saibamos. E todo mundo só fala na dita inteligência artificial. Tem hora que já cansa. Para quem levantou nesse momento e diz, eu não vou ouvir mais um cara falar sobre inteligência artificial, porque já saturou, eu também compreendo. Porque tudo virou inteligência artificial. Só que vamos considerar um outro detalhe.
essa inteligência artificial que nós estamos sendo desafiados a evitar um mal maior, e por favor não me entendam como o profeta do Apocalipse, não é isso que me agrada, mas o fato é que ela está aqui. Essa inteligência artificial desafia premissas básicas do direito administrativo naquilo que eu aprendi e espero continuar aprendendo com as obras da professora Maria Silvia. Primeira questão dela. Usa ou não usa a administração pública inteligência artificial? Quantas ferramentas o Tribunal de Contas não está usando? Quantas ferramentas de inteligência artificial o Instituto Nacional de Seguridade Social não usa? Para não falar de Receita Federal, para não falar de forças policiais, para não discutir tantas outras bases de inteligência artificial. Ou seja, nós estamos demandando a administração pública que deve nos entregar atos administrativos vindos de ferramenta de inteligência artificial, de algoritmos, aplicando conceitos jurídicos do século XX e do século XIX. Mas aí nós temos um outro ponto que me interessa discutir, pautar como debate, se me permite, presidente. Nós conquistamos a duras penas, a batalhas de pioneiros que nos antecederam, uma obrigação que o direito administrativo garantisse o princípio da publicidade. E acreditávamos que o princípio da publicidade asseguraria moralidade, impessoalidade, legalidade, o atingimento da finalidade da administração pública, principalmente em um momento republicano, onde a coisa é pública. E de repente o princípio da publicidade não foi suficiente, porque o ato final estava público, mas todo o iter dos expedientes administrativos estavam velados, guardados, à época ainda das gavetas, dos arquivos e das pastinhas suspensas. Avançamos por pressão internacional, a verdade é essa, principalmente a partir da reforma administrativa brasileira, iniciada paulatinamente nos anos 90 com o Ministério da Desburocratização, até chegar aos anos de 2010 com o princípio da transparência. Acreditando que sim, agora nós teríamos a rastreabilidade de todos os atos administrativos, do começo até o fim, que tudo seria aberto, uma sociedade aberta tal qual um modelo de sociedade de informação. Mas descobrimos que também a transparência não foi suficiente, porque de um lado nós temos uma condição de transparência e no outro lado nós temos alguém que nos coloca atos secretos. Nunca foi tão fácil na história recente desse país gravar com sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos é um tapa na cara do princípio da publicidade, da transparência, da moralidade da administração pública. E nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. Só que sempre nós estávamos trabalhando naquele sujeito que tomava a decisão a partir de um servidor público, de uma pessoa física, que estava no limite de um ato administrativo, vinculado ou discricionário. Mas e agora? Como a administração pública entrega ao jurisdicionado um modelo de decisão, ou modelo de decisão é uma palavra relativamente estranha, um prompt, pronto para ser mais próximo da linguagem utilizada, decorrente de uma inteligência artificial. Todos nós aqui somos atingidos pela administração pública. Nós sabemos quando o nosso ato foi exarado a partir de uma ferramenta de inteligência artificial? Nós não temos. E aí nós podemos avançar em qualquer momento dentro daquilo que é o Sistema Brasileiro de Inteligência Artificial, vinculado ao Ministério do Planejamento, que tem um site muito bonito, repleto de figurinhas, cheio de ícones, para dizer como vai funcionar a estratégia brasileira de inteligência artificial, que tem um campo para dedicar sobre transparência, que remete a um documento
que diz respeito ao fato de que o uso da inteligência artificial deve ser transparente. Não pode manipular dados sensíveis, não pode usurpar dados pessoais, usar apenas o necessário. E aí nós poderíamos dizer, muito bem, isso é o mesmo que dizer de que sim, nós vamos cumprir a obviedade de respeitar a lei brasileira de proteção de dados, fazendo chover no molhado. Mas não diz nada sobre o dever da administração pública explicar, informar, publicar de que quando ela produziu aquela decisão, aquele ato administrativo, um recurso de inteligência artificial fora utilizado. E dizer qual o recurso, qual a extensão, qual é o comando que foi dado. Não existe essa obrigação. A estratégia brasileira de utilização de inteligência artificial, que tem um pressuposto de ser um standard normativo para todos os entes federativos, é absolutamente omissa. E aí é curioso, porque menciona o Sistema Europeu de Proteção de Dados, que defende o acesso à informação plena do recurso de inteligência artificial, mas esse quesito não foi transplantado. Nem copiar e colar fizeram em relação a isso. Menciona o modelo britânico de acesso aos recursos da inteligência artificial, mas não usa as mesmas ferramentas. Está lá, sem nenhuma validação, sem nenhum apoio. Mas alguém poderia dizer, e em algum lugar no Brasil isto está sendo discutido dentro do serviço público, dentro dos poderes que funcionam a nossa república? Sim. Apareceu no radar. Em qual radar? Conselho Nacional de Justiça, Resolução 615. E aí, não estou dizendo que o Conselho Nacional de Justiça está conseguindo fazer com que os tribunais implementem, esse é um outro desafio. Mas o fato é que a Resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça expressamente registra no seu artigo 33. E aí, já que estou falando de inteligência artificial, não fiz slides, me perdoem por isso, para não cair na sedução, na possibilidade de ter uma inteligência artificial fazendo a customização dos slides. Mas está aqui. O artigo 33 vai dizer o seguinte: os usuários externos deverão ser informados de maneira clara, acessível e objetiva sobre a utilização de sistemas baseados em inteligência artificial nos serviços que lhe forem prestados, devendo ser empregada a linguagem simples que possibilite a fácil compreensão por parte de pessoas não especializadas. Se os tribunais aplicarem a Resolução 615 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça, um tribunal ao estilo do que faz o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que usa a ferramenta do Copilot, vai ter que dizer, foi utilizado isso daqui para transcrever depoimento no evento tal, áudio tal. Claro, porque eu consigo saber se eu tenho que impugnar por via de embargos, o que eu estou atacando, o algoritmo ou a decisão do juiz. Qual é o sentido de querer denunciar ferramentas de inteligência artificial que têm preconceitos, que têm discursos discriminatórios, se eu não consigo separar onde está a pessoa e aonde está a máquina? Quem tomou essa decisão? O Conselho Nacional de Justiça antecedeu o debate. Os tribunais estão fazendo, para não dizer que até agora eu não vi nenhuma destas decisões, eu peguei uma decisão de um juiz monocrático que diz, utilizei ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo sistema tal para esse item. Ponto, ok. É isto. Mas e o direito administrativo brasileiro? Está enfrentando isso como? Tramita nesse momento, após a aprovação no Senado Federal, junto à Câmara dos Deputados, o PL 2338 de 2023. Esse projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado Federal, que visa sobre o sistema brasileiro de inteligência artificial, estabelece um conjunto de conceitos que deverão ser utilizados, estabelece um conjunto de tecnologias que poderão ser chanceladas, o que é vedado, o que é autorizado,
o que deve ser expurgado, o que deve ser conservado e por quanto tempo. A lei é para isto, para estabelecer um procedimento vinculado aos objetivos de uma administração pública que tanto fala em governo digital, em acesso à informação. Esse projeto de lei nada dispõe sobre o dever de transparência e publicidade da administração pública quando do uso de ferramentas de inteligência artificial. Nada. A pergunta que fica, e aí o Márcio pode ser o sujeito cético, crítico, amargurado com o sistema, mas o papel do jurista também é ser a voz que está gritando lá dentro da trincheira. A pergunta que fica é, nós esquecemos então do impacto que o princípio da publicidade e da transparência deve ter como dever constitucional nesse modelo de processo administrativo decorrente do uso de inteligências artificiais? Aonde funciona a inteligência artificial, não precisaria funcionar então a transparência? É facultado? É artigo de luxo? Não, não é. Não é, não pode ser, sob pena de nós flexibilizarmos um princípio estruturante de todo o sistema da administração pública. E não só por uma violação ao artigo 37, caput da Constituição Federal, mas todo um conjunto de direitos fundamentais que decorrem lá dos nossos preceitos fundamentais. Ao final e ao cabo, se eu estou falando de um Estado democrático de direito, é inerente a esse Estado democrático de direito a controlabilidade das decisões administrativas pelos indivíduos. É isso que separa um Estado de direito de outras formas de poder que antecederam a essa sociedade, a esse desenvolvimento do direito administrativo. E o uso do direito administrativo associado, ou então o uso da inteligência artificial associada ao direito administrativo, me coloca diante de outros desafios. O que nós vamos fazer para dar conta da natureza teórica e jurídica dos atos administrativos, quando eles majoritariamente podem ser postos por inteligência artificial? E aí eu lanço perguntas, Vinícius, no sentido não só de um exercício retórico, mas de não conseguir dar respostas. Como é que fica o critério de competência? Como é que se aplica o exercício da finalidade? Porque agora eu quero saber, com um servidor público que utilizou de uma ferramenta de inteligência artificial, qual é o comando que ele colocou na ferramenta para ela entregar a ele aquele resultado. Qual é a extensão que vai ser atribuída à forma do ato administrativo? Qual é o motivo? E melhor, qual é a motivação? Porque sim, nós já estamos dentro de um acordo claro de que uma inteligência artificial pode transportar os mesmos preconceitos de uma sociedade para dentro desse algoritmo. Aonde está essa motivação? Aonde está esse motivo? Como é que ele se apresenta? Como é que eu faço a sindicabilidade desse ato? E o outro, qual é o objetivo? Conceitos básicos do direito administrativo que precisam, de algum modo, ser contrastados com esse desafio que a inteligência artificial nos coloca. E falo isso não no sentido de dizer às autoridades que aqui, felizmente, se fazem presentes, que bom, eventos acadêmicos com autoridades, porque do contrário parece que a academia está naquela torre de marfim que ela fala para si mesmo e não ressoa a outros espaços. Que bom que as autoridades estão aqui. Falo isso não no sentido de dizer não usem de inteligência artificial. Sim, vamos utilizá-la. Mas vamos utilizá-la dentro de um limite daquilo que juridicamente é possível. Daquilo que não é uma ameaça à salvaguarda dos nossos direitos fundamentais, dos nossos preceitos básicos de um Estado.
Esse é o nosso convite. Essa é a base de entender o que nos desafia enquanto uso dessas ferramentas de tecnologia. Porque vamos ser bem sinceros, recentemente nós tivemos o episódio de mais de 130 mil brasileiros monitorados num sistema de interceptação telefônica por inteligência artificial adquirida junto ao Estado de Israel. Não é uma crítica ao Estado de Israel, não é uma crítica à autoridade, é uma constatação. Nós podemos estar voltando ao modelo de um direito administrativo, no qual o fator príncipe vai se impor ao princípio da legalidade. Um retrocesso. Um retrocesso. Ou, como se diz em alguns rincões lá de Santa Catarina, uma marcha ré para trás. Há que se ter cuidado. Mas o Márcio veio até aqui para lançar perguntas. Sim, esse é o papel da academia. Esse é o papel da novidade. Antes de dar respostas, nós precisamos saber fazer as perguntas. Até porque se nós queremos utilizar de ferramentas de inteligência artificial, a competência básica do usuário não é dar respostas, é saber fazer a pergunta certa para a ferramenta correta. É aqui que está a diferença de racionalidade. É esse o desafio que esse direito administrativo nos coloca. E penso que aqui, doutor Eurico, é um ponto em que eu consigo fazer uma finalização sem comprometer o tempo e a sanidade de quem me escuta. Esse direito administrativo que nos desafia, não porque somos apaixonados pelo direito administrativo, mas porque somos atingidos por ele, é um direito administrativo que está diante de uma nova fronteira. Como foi uma nova fronteira há tempos atrás os direitos fundamentais? Como foram uma nova fronteira há um tempo atrás a ideia de um princípio de legalidade bastante dura? O que nós precisamos é ter racionalidade, cautela e principalmente coragem de pautar pelos recursos que nós temos uma sociedade que ao final e ao cabo tem essa competência de satisfazer as bases pela qual há uma função ao direito administrativo. Bem aplicar a res pública em favor da sociedade. Essa é a função social dele. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa tarefa. E aí, quase como uma forma também de tentar aliviar um pouco o espaço mais teórico, não é clichê, mas é sempre importante finalizar uma fala com um espaço mais poético, mais leve, mais lúdico, e aí há um fragmento de um poeta catarinense que parece ser mais cabível ainda nesses momentos, que é o Lindolf Bell. Nós não podemos ser menores do que os nossos sonhos. Essa também é uma função do direito. O direito não pode ser menor do que a nossa ambição como uma sociedade mais justa, mais ética, mais proba e mais pública. E por que eu coloco a palavra pública? Porque o direito administrativo é, na sua essência, um direito público. Mas ao estilo de um desabafo, e com isso eu finalizo, Renato, infelizmente a impressão que nós temos é que cada vez menos nós discutimos os assuntos públicos. E cada vez mais nós estamos tentando justificar os privilégios. Privilégio e direito administrativo não combinam. O uso de uma inteligência artificial não pode ser o privilégio de quem desenvolveu a tecnologia. Não pode ser uma forma velada de uma nova escravização, de um novo Estado desprovido de direitos para os indivíduos. Me resta agradecer o gentil convite, a toda a acolhida absolutamente amável de todos os envolvidos pelo Instituto, e principalmente me resta agradecer e torcer para não ter ofuscado a homenagem à professora Maria Silvia,
Di Pietro. Obrigado. Neste momento, convidamos ao palco Dr. Felipe Gurjão, tesoureiro do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, para que possamos fazer uma entrega singela de uma lembrança ao nosso palestrante. Dr. Felipe. Podemos fazer uma foto oficial aqui na frente? Com os componentes da mesa, por favor.